Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Margarete Suleiman e nessa aula nós vamos aprender esse casaquinho. Há algum tempo atrás eu postei esse casaquinho no meu blog e ele fez muito sucesso, a receita fez muito sucesso. Eu sempre vejo muita gente compartilhando nas redes sociais a receita desse casaquinho e algumas pessoas ficaram na dúvida de como fazer o ponto fantasia, de como fazer a palhinha. Então eu resolvi fazer essa videoaula para ajudar vocês, tá? Aqui ele está em verde, eu já fiz ele em azul, aqui com os botõezinhos forrados, eu já fiz ele em rosa também, fica muito lindo, em branco, em todas as cores fica muito bonito. A única diferença entre o azul e o verde é que esse azul eu fiz ele um pouquinho mais curto, e o azul eu fiz ele um pouquinho mais compridinho. Então, fica a critério de vocês, se vocês querem um pouco maior, esse para mais ou menos para 6 meses, esse de 9 a 1 ano. E se vocês quiserem, eu trabalhei com agulha 3,5, como vocês vão ver mais pra frente na lista de materiais. Mas se vocês quiserem um casaquinho um pouquinho menor para recém-nascido, se vocês fizerem com agulha número 3, ele fica bem pequenininho, tá bom? Então, eu acho que é isso. Vamos para nossa aula. Para fazer esse casaquinho, eu usei o fio Super Bebê da Cisne. Ele tem 267 metros, o tex é 214 e essa cor é 07015. É um verdinho bem bonitinho, tá? Eu usei agulhas número 3,5, mas se você quiser que ele fique bem recém-nascido, você pode usar a agulha número 3 e seguir a mesma receita que ele vai ficar bem pequenininho, bem saída de maternidade mesmo. Nós vamos precisar de agulha para costura, 2 alfinetes de segurança, porque a gente vai colocar as manguinhas em espera, uma tesoura e uma fitinha para colocar na pala do casaquinho. E também de 3 botõezinhos que eu esqueci de colocar aqui. A seu gosto, pode ser da cor da peça, pode ser de bichinho, pode ser do jeito que você quiser, tá bom? Vamos lá para nossa aula. Coloquei 80 pontos na agulha 3,5. Se você não sabe como colocar os pontos, eu tenho uma aula aqui no canal que explica passo a passo como colocar. Dei um nozinho aqui no final para não escapar e cortei o fio, porque a gente não vai precisar desse fio. Agora, nós vamos trabalhar 4 carreiras de barra 1 por 1. Então, nós vamos fazer um tricô e um meia, até o final da carreira. Para quem ainda não sabe, também eu tenho aulas aqui que ensina como fazer o ponto tricô e o ponto meia. Então, o ponto tricô é fio para frente, agulha para frente, eu faço um ponto tricô. Fio para trás, agulha para trás, eu faço um ponto meia. Então, nós vamos trabalhar assim por 4 carreiras. No avesso, nós acompanhamos o ponto. Onde encontra tricô, a gente faz tricô. Onde tem meia, a gente faz meia. Então, é isso. Então, eu estou finalizando aqui minha carreira, olha, tricô e meia, só para não ficar dúvida. Eu terminei em meia. Então, quando a gente faz meia pelo direito, pelo avesso, ela vai ficar em tricô. Então, aqui no avesso, nós vamos acompanhar o ponto. Então, eu vou fazer um tricô e o próximo, olha, eu tenho em meia. Então, eu vou fazer em meia. Eu sei que é tricô porque ele tem essa voltinha aqui, essa bolinha, então, eu vou fazer tricô. Eu sei que é meia porque esse Vzinho significa meia, então, eu vou fazer meia. Eu vou fazer, então, mais essa carreira e mais 2 carreiras, totalizando 4. Lembrando que a gente tá começando o casaquinho de cima para baixo. Então, essa parte é a parte do pescocinho, tá? Então, vou fazer essa e mais 2. Finalizei aqui minhas 4 carreiras. Se você gostar um pouquinho mais larguinha, você faça mais 2, mas eu gosto assim, estreitinha, tá bom? Nessa carreira, nós vamos começar com os pontos de borda. Aqui, no início e no fim, nós fazemos 5 pontos de cada lado para dar o acabamento na abertura do casaquinho. E vamos fazer o passa-fita. Se você também não quiser colocar o passa-fita, você pula essa fase e começa na outra fase, tá bom?
Então, aqui nós vamos fazer o passa-fita. Nós vamos fazer sempre esses 5 de borda. 1, 2, 3, 4 e 5. Aí, eu vou fazer um tricô, mais uma laçada, 2 juntos. Uma laçada, 2 juntos. Só isso por toda a carreira, uma laçada, 2 juntos. Vejam que vai já fazendo uns buraquinhos aqui, olha, tá vendo? Então, uma laçada, 2 juntos. Até chegar nos 6 últimos pontos, que a gente vai terminar também com o ponto de borda. Estou aqui nos meus últimos pontos, então, vou fazer uma laçada, 2 juntos. Finalizo com o tricô e me sobrou os 5 pontos de borda, 2, 4, 5. Então, vou fazer em tricô. O nosso avesso sempre vai ser em tricô, tá bom? Em todo o casaquinho, vai ser sempre em tricô. Então, eu volto em tricô, depois nós vamos fazer o direito em meia e mais uma carreira em tricô antes da gente começar a divisão da palhinha, tá bem? Então, volto em tricô, faço meia no direito e mais uma de tricô. Para não ficar dúvida, para quem não sabe fazer a laçada no avesso, é só trabalhar como se ela fosse um ponto, ó. Uma laçada, eu vou trabalhar em tricô, olha. Trabalho como ela se fosse um ponto normal. Tricô, olha. Um tricô, como se ela fosse normal, tá? Só para não ficar dúvida. Então, eu vou fazer essa carreira, faço uma em meia e outra em tricô. Voltei aqui com vocês para não ficar dúvida. Olha que gracinha, aqui já tá o nosso passa-fitas, ó, fica um buraquinho bem bonitinho. Então, nessa carreira de meia, eu voltei para explicar para vocês não esquecerem esses 5 pontos de borda. Então, nós fazemos 5 pontos e só aí, então, a gente trabalha os pontos meia, tá? Então, aqui eu vou em meia, até o final, e aqui nos 5 pontos de borda, eu faço em tricô, e volto em tricô, tá certo? Então, eu finalizei aqui, olha, nós fizemos 4 carreiras de barra, uma carreira de ponto passa-fitas, e depois um meia e uma de tricô. Agora, nós vamos começar a divisão da palhinha, tá bom? Então, nós vamos fazer assim, 5 pontos. Ah, lembrando, nessa carreira, a gente vai fazer nossa primeira casinha de botão. Então, nós vamos fazer 2 tricôs, uma laçada. A laçada significa o aumento, então, a gente vai diminuir. Então, a gente vai pegar 2 juntos. Uma laçada, 2 juntos e um tricô. Nós continuamos com 5 pontos, ó. 2, 3, 4, 5. A mesma coisa que nós fizemos aqui no passa-fita, a gente vai ficar com essa casinha de botão. Agora, nós vamos fazer 3 meias. 1, 2, 3. Uma laçada, um meia, uma laçada. Agora, nós vamos fazer 6 meias. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós vamos repetir essa sequência até o fim. Uma laçada, um meia e uma laçada. Novamente, 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Uma laçada, um meia, uma laçada. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Novamente, uma laçada, um meia e uma laçada. 6 novamente. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, uma laçada, um meia,
uma laçada. E novamente, até chegar aqui, vão sobrar 3 meias, que é igual os 3 meias que nós começamos. Eu vou terminar a minha aqui e volto com vocês. Tô aqui no finalzinho, então, a contagem tem que estar certinha. Fiz um meio, uma laçada, um meia, quer dizer, uma laçada, um meio, uma laçada. Agora, os últimos 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, vou fazer uma laçada, um meia e uma laçada. E vou terminar com 3 meias, como nós começamos. 1, 2, 3. E finalizo com os 5 pontos de borda em tricô. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, nós vamos fazer o avesso em tricô. Depois, eu faço o direito em meia, sem nenhum aumento. E volto, faço outra carreira em tricô. Aí, eu volto com vocês para ensinar o próximo aumento, tá bom? Então, aqui, olha, eu fiz as minhas 3 carreiras sem aumento. Então, aqui eu comecei com 3, né? 3 pontos, um aumento, depois 6. Agora, percebam que aqui eu fiz uma laçada, então, eu aumentei um ponto desse lado. E aqui, nesse onde a gente tinha 6, nós ficamos com uma laçada desse lado e uma laçada desse lado. Então, agora nós temos 8. E assim, nós vamos aumentando. Esse meia sempre vai ficar no centro e uma laçada antes e uma laçada depois, tá bom? Então, vou fazer mais essa carreira com vocês para vocês entenderem. Então, a gente nunca pode esquecer os pontos de borda. E todas as carreiras que forem meia, também a gente faz em meia. A carreira do tricô, a gente não precisa nem se preocupar. Mas na carreira de meia, a gente tem que sempre lembrar. Então, aqui eu comecei com 3, agora eu vou fazer 4. 1, 2, 3 e 4, ó. Cheguei bem naquele meinha que era do meio, e aqui as laçadas. Então, eu vou laçar, fazer o meia e vou laçar. E aqui, agora, nós vamos ficar com 8, porque nós aumentamos uma laçada de cada lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ó, chegamos novamente aqui naquele meinha, tá vendo? Aquele meia central. Então, uma laçada antes, o meia e uma laçada depois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Novamente, uma laçada, um meia e uma laçada. Eu vou assim até chegar aqui, aonde nós ficamos no finalzinho com 4, como começamos, 4 pontos e 5 pontos tricô, que é o nosso ponto de borda. Aí, nós continuamos fazendo isso, nós temos que ter 6 furinhos. Então, a gente faz uma carreira de aumento, depois 3 carreiras sem aumento. O avesso é sempre em tricô e o direito é sempre meia. Então, para vocês entenderem, eu tenho um casaquinho aqui, olha. Então, é assim, nós estamos trabalhando aqui, né? Então, esse início, a gente sempre vai aumentar 1, e nesse intervalo aqui, a gente sempre vai aumentar 2. Nós começamos com 3 e 6. Agora, nós estamos fazendo 4 e 8. No próximo aumento, nós vamos fazer 5 e 10, sempre fazendo uma laçada, um meio, uma laçada, até ficar com 6 furinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá bem? E aí, eu volto com vocês. Eu voltei aqui para falar para vocês 2 coisinhas,
que vocês terão que continuar fazendo a casinha de botão, que eu esqueci de falar, né? Então, nós fizemos uma aqui, e agora nós vamos fazer outra depois de 7 cordões. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, tô fazendo o quarto, né? Então, eu vou fazer 7, e no 8º eu faço mais uma, e depois novamente, são mais 2 casinhas, a não ser que vocês queiram fazer as casinhas até o final. Então, aí vocês vão fazendo uma casinha de 7 em 7. Se você gostar da distância maior que isso que eu estabeleci, fica a critério de vocês. Se vocês quiserem menor também, se o botãozinho for muito pequeno, aí vocês diminuam a distância. E uma outra coisa que eu quero falar para as iniciantes é que nós fizemos a laçada com o fio para trás. Então, a gente laça, né? Quando tá aqui, a gente dá uma laçada, faz a meia, o fio para trás, eu dei outra laçada e continuamos. Quando a gente faz a laçada com o fio para trás, no avesso, ela fica torcidinha, e eu me esqueci de explicar isso para quem é iniciante. Agora, nessa próxima, eu vou fazer uma laçada com o fio para frente, para vocês verem como fica. Aí, fica à vontade para vocês verem o que é mais fácil para você. Então, aqui, ó, o próximo ponto é em meia, né? E eu tô com o fio para trás, então eu teria que dar uma laçada. Eu posso fazer de um outro jeito, colocar o fio para frente, aí eu trabalho o meio, olha, percebam que aqui já vai formando uma laçada a mais, tá vendo? Aqui, olha, fica uma laçada a mais. Aí, eu trabalho em meia, eu tenho que fazer mais uma laçada, não tenho? Então, eu passo o fio pra frente, aí vou trabalhar o meio, ó, tá vendo que aqui ela já vai formar a laçadinha. Então, eu vou trabalhar até o final aqui e vou mostrar pra vocês como que ficou no avesso. Então, aqui eu não esquecer dos 5 pontos de borda, que é tricô no direito e no avesso. Opa. Agora, eu vou virar aqui. Então, aqui eu sigo em tricô, sempre o avesso é em tricô, né? Olha, cheguei na minha primeira laçada. Como eu lacei com o fio pra frente, a perninha maior já está aqui pra gente trabalhar em tricô. Então, a gente já pode trabalhar ela em tricô. Como nós fizemos aqui na casinha de botão e aqui no passa-fitas. A gente trabalhou em tricô e com o fio pra frente fez a laçada em tricô. Então, a laçadinha já fica com essa perninha maior no lado avesso. Agora, como eu tava fazendo com vocês, trabalhando em meia com o fio para trás, e eu fiz a laçada com o fio para trás, vou chegar lá no próximo para vocês verem. Olha, percebam que a perninha maior da laçada tá pro outro lado. Então, vocês têm que ajeitar essa laçada, virar dessa forma. Ó, a perninha agora maior ficou certa pra gente trabalhar. Porque se a gente trabalhar essa perninha menor aqui, o ponto fica torcido. Ou então, se você não quiser fazer isso, né, consertar, as mais que já estão mais acostumadas, eu já pego aqui e trabalho dessa forma, tá? Então, essa era a dica que eu precisava dar para vocês, que as iniciantes, talvez, devem ter ficado com dúvida. Então, agora, eu termino a minha palhinha, como eu falei para vocês, até a gente ficar com 6 aumentos, aí vocês contam 6 buraquinhos, e depois nós vamos fazer 3 cordões de tricô, que são 6 carreiras em tricô. Aí, sim, eu volto pra gente separar as mangas do corpinho, tá bom? Até lá. Terminei aqui a minha palhinha, olha, ficamos com 6 furinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, eu terminei fazendo a carreira do avesso, meia no direito e outra no avesso em tricô. Depois, eu fiz 3 cordões de tricô, que são 6 carreiras. Lembrando também que nós estamos fazendo a casinha, aqui eu já tô com 6 cordões. No próximo direito que a gente vai voltar, já é hora de fazer a casinha novamente.
Agora, nós vamos separar o corpo e as manguinhas. Então, eu vou fazer os 5 pontos iniciais. 1, 2, 3, 4, 5. E vou tirar 34 pontos pra primeira frente. Então, aqui nós temos 5, agora em meia, tá? 6, 7, 8, 9, 10, 31, 32, 33 e 34. Agora, para as manguinhas, nós vamos tirar 34 pontos na agulha, no alfinete de segurança, tá? Se você não tiver o alfinete de segurança, pode ser um alfinete de fralda ou você pode passar um fiozinho, tá bom? Então, vamos lá, 34 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34. Aí, a gente fecha e ajeita aqui para não incomodar. Agora, nós vamos aumentar 8 pontos para ficar embaixo da axila do bebê. Esses 8 pontos é para dar conforto e também para dar certo de acordo com o número que você precisa para o seu ponto fantasia. Ele não é obrigatório, mas você pode pôr ou não de acordo com, se você quiser que o corpinho fique um pouquinho maior, ou se o número de pontos do ponto fantasia não dá certo, então você pode fazer esses aumentos aqui. Então, o que eu faço? Olha, eu passo o dedo aqui, dou uma viradinha, ó, e coloco o ponto na agulha. Deixa eu segurar aqui, ó. Vamos de novo, ó. Coloco aqui, dou uma viradinha e coloco o ponto na agulha. Tá? Ó, só isso, ó. Por baixo, eu giro o meu dedo e coloco na agulha. 2. Ó, eu vou ajeitando. Giro. 3. Giro. 4. 5. 6. Tô fazendo dessa maneira para vocês verem melhor. 7. Colocar bem na sequência. E 8. Agora, eu continuo fazendo o meu trabalho. Temos 8 pontos aqui, olha, aumentamos. E agora, eu vou tirar 64 pontos para as costas, lembrando que nós estamos trabalhando em meia, tá? Então, venho aqui e continuo trabalhando. 1, 2, 3, 4, até completar 64, tá bom? Tirei aqui meus 64 pontos das costas. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com a outra manguinha, tá? Vou pegar meu outro alfinete e vou tirar 34 pontos. Então, 1, 2, 3... 30, 31, 32, 33, 34. Aí, eu fecho. Ajeito aqui para não me atrapalhar e vou colocar mais 8 pontos aqui, igual fizemos do outro lado, tá? Então, venho aqui por baixo, dou uma voltinha e coloco aqui na agulha. Dou uma voltinha. 2, dou uma voltinha. Ó, só dá uma voltinha no ponto, ó, no fio. 3, 4, 5, 6, ajeita bem, 7 e 8.
Agora, finalizamos com os últimos 34. Antes de finalizar, é bom vocês contarem para ver se não erraram na conta lá atrás, para ver se tem 34. Aí, trabalhamos em meia e aqui os 5 pontos finais. E voltamos em tricô. Quando chegar aqui pertinho, no avesso, eu volto com vocês para ver como que eu pego o ponto. É normal, mas nós vamos pegar em tricô normal, tá? Então, vamos finalizar a carreira, eu volto com vocês no avesso. Então, agora eu tô aqui pelo avesso, ó, cheguei nos nossos pontos de aumento. Esse aqui ainda não é, ó, trabalho normal. E agora eu vou pegar um por um, ó, normal. Ele fica um pouquinho assim, repuxadinho mesmo. Então, eu faço em tricô, ó. Tem que ir pegando devagarzinho aqui, tá vendo? Deixa eu pôr ele mais pra frente. É um pouquinho chato nesse começo. 2... Tem que tomar cuidado para eles não escaparem, tá? Tem outras formas de aumentar, mas essa eu acho que é a mais fácil por enquanto. 3. Eles ficam apertadinhos mesmo, porque a gente estica esse fiozinho. Ó, 4. 5, 6, 7 e 8. E aí, agora, nós vamos trabalhar normal. Só que eu vou precisar diminuir um ponto para dar nosso ponto fantasia certinha a contagem. Então, eu vou diminuir esse ponto em qualquer parte aqui dessa, que é onde as costas, que seria agora, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 2 pontos juntos e vou fazer uma diminuição. Isso não vai dar defeito nenhum no trabalho e ninguém vai perceber, tá bom? É só para dar certinho a contagem do nosso ponto fantasia. Vocês sempre têm que prestar atenção na contagem dos pontos fantasia. Se você for fazer outro ponto, não for fazer esse ponto igual ao meu, então vocês têm que contar o ponto, talvez aqui embaixo onde aumentamos 8, você pode aumentar aqui, desculpa, você pode aumentar 6, ou pode ser que você não queira aumentar nenhum. Então, conforme vocês vão fazendo, aí vocês vão se baseando por esses aumentos, tá? Para dar certo ponto fantasia. Então, aqui eu vou finalizar em tricô até o final, e aí eu volto para começar a fazer a nossa nova casinha, né? A nossa outra casinha e começar o ponto fantasia. Bom, agora estou pelo lado direito, nós já temos os nossos 7 cordões de tricô, então tá na hora de fazer a outra casinha. Então, vamos lá. Então, a gente faz 2 tricôs, relembrando, né? 2 tricôs, uma laçada, 2 juntos e um tricô, tá? Agora, nós vamos começar o ponto. Então, nós vamos fazer 2 meias, tá? 2 pontos juntos em meia, tá? Uma laçada e 8 meia. Nós vamos repetir isso até o final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aí, nós vamos fazer 2 pontos juntos, uma laçada, 8 meia. 2 pontos juntos, uma laçada, 8 meia. Então, 2 pontos juntos, uma laçada e 8 meias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou fazer mais uma vez. 8. 2 pontos juntos, uma laçada e 8 meias, tá? Vamos fazer isso até o final. Só que quando chegar lá no final, aí perdi a conta. Comecei a falar uma laçada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
Então, nós vamos fazer 2 juntos, uma laçada, 8 meia, 2 juntos, uma laçada, 8 meia. Quando chegar aqui no final, nós vamos fazer 2 juntos, uma laçada e 3 meias, tá? Tem que dar certinho e mais os 5 pontos de borda, tá bom? Então, é isso, essa carreira. Ó, chegando aqui no final, tá? Eu fiz os 8 meias, agora eu vou fazer 2 juntos, uma laçada e restou 3 meias aqui, ó. Então, eu vou terminar com 3 meias. Nós começamos o início com 2, aqui nós começamos com 2 meias, e aqui eu vou finalizar com 3, tá? Então, fiz as 3 e agora os meus 5 pontos de borda. E o avesso vai ser sempre em tricô, tá? Todo o avesso em tricô, aí depois eu volto pra gente fazer a segunda carreira do nosso ponto. Estou aqui pelo direito do trabalho, então, recapitulando a carreira anterior, nós fizemos 2 meias, 2 pontos juntos, uma laçada, 8 meias, 2 pontos juntos, uma laçada, 8 meias, 2 pontos juntos, uma laçada, 8 meias e voltamos à carreira em tricô. Agora, nós vamos para a segunda parte do nosso ponto. Então, a gente trabalha aqui os 5 pontos de borda. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu faço 1 meia, 2 pontos juntos. Então, sempre antes dessa laçadinha aqui, da carreira anterior, nós fazemos 2 pontos juntos. Uma laçada, eu trabalho esse ponto da laçadinha em meia. Outra laçada, e agora um mate simples. Tiro um ponto sem fazer, com o fio pra trás, tiro um ponto sem fazer em meia, trabalho o próximo ponto em meia, passo o fio pra frente e passo esse fio sem trabalhar por cima desse outro fio, tá? Então, nossa repetição vai ser sempre essa. Agora, 5 meias, 1, 2, 3, 4 e 5, ó. Temos 2 pontinhos antes do aumento da carreira anterior. Então, há 2 pontinhos juntos, uma laçada, 1 meia, uma laçada e um mate simples. Fio pra trás, tiro o ponto sem fazer em meia, trabalho o próximo ponto em meia, passo o fio pra frente, pego esse segundo ponto e jogo por cima desse ponto que a gente trabalhou. Toda vez que você quiser que o ponto fique deitadinho para direita, você faz 2 pontos juntos. E toda vez que você quer que o ponto fique deitadinho para a esquerda, você faz um mate simples. Por isso que aqui a gente tá fazendo 2 pontos juntos para cá e um mate simples para lá. Tá bom? Como aqui a gente tá diminuindo então a gente dá a laçadinha, e aqui a gente tá diminuindo outro, por isso que a gente dá a laçadinha. Aí fica o ponto Vzinho, tá? Então, vai ser sempre isso, 5 meias, uma laçada, 5 meias, 2 pontos juntos, uma laçada, 1 meia, uma laçada e um mate simples. Vamos fazer de novo com vocês. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 2 pontos juntos, uma laçada, 1 meia, uma laçada e um mate simples. Fio pra trás, tiro esse primeiro ponto sem fazer em meia, trabalho o próximo ponto em meia, passo o fio pra frente, pego esse primeiro ponto que não trabalhamos e jogo por cima desse ponto, tá? Então, o nosso motivo vão ser essas 2 carreiras, esse primeiro que nós fizemos e essa carreira que nós estamos fazendo. Vai ser sempre esse. O que a gente vai ter que fazer de diferente é intercalar os pontos, para eles ficarem assim intercalados, um para cá, um para lá e um no meio, tá? Então, ó, 2 pontos juntos, laçada, meia, laçada e um mate simples. E vamos finalizar com um ponto meia no final. Aqui, ó, vamos fazer, trabalhar aqui 2 juntos, 1 meia, uma laçada, 1 meia, um mate simples e vai nos sobrar um ponto. Eu vou fazer até aqui e volto com vocês.
Então, cheguei aqui no nosso último motivo, fiz 5 meias, então, vou fazer 2 pontos juntos, laçada, meia laçada e o mate simples. Aí, vai sobrar um meia, faço esse meia e os 5 pontos de borda. Depois disso, nós vamos trabalhar 5 carreiras sem fazer nenhum ponto, tá? Sem nenhum ponto fantasia, somente fazendo tricô e meia, tricô no avesso e meia no direito, por 5 carreiras. Então, a nossa repetição do ponto vai ser essas 2 carreiras e essas 5 carreiras, tricô no avesso e meia no direito, simples, sem nenhum ponto. Aí, eu vou fazer essas 5 carreiras e volto com vocês pra gente intercalar. O que vai mudar é só os pontos do início e do fim, porque esses pontos aqui que intercala os pontos vão ser os mesmos, tá? Eu volto com vocês daqui 5 carreiras. Finalizei aqui as 5 carreirinhas, ó, já temos o ponto e as 5 carreirinhas. Então, essa vai ser a sequência do ponto, tá? Essa primeira carreira, depois essa segunda e as 5 carreiras de meia e tricô. Então, agora, para intercalar, o que vai mudar é o início dos pontos. Aqui nós começamos com 2, depois com 1. Então, aqui nós vamos começar com 7 e depois com 6. Então, fazemos aqui o nosso ponto de borda, 1, 2, 3, 4, 5, 7 meias só para iniciar, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E depois vamos fazer a repetição da primeira carreira, que é 2 pontos juntos, uma laçada e 8 meias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 2 pontos juntos, uma laçada e 8 meias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 pontos juntos, uma laçada e 8 meias. Acho que deu para entender, né? 2 pontos juntos, uma laçada e 8 meias. E terminamos com 2 pontos juntos, uma laçada, 8 meias e os 5 pontos de borda. E voltamos em tricô, tá? Aí, eu volto pra gente fazer a segunda carreira. Agora, nessa carreira, nós vamos iniciar com 6 meias. Então, aqui o nosso ponto de borda, 1, 2, 3, 4, 5. E agora, nós vamos fazer 6 meias. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 2 pontos juntos em meia, igual aquela outra carreira. Laçada, meia, laçada e um mate simples. Tiro um sem fazer, trabalho o próximo, passo a linha para a lã pra frente, pego esse que nós não fizemos e passo por cima do outro. Agora, a sequência vai ser sempre a mesma, tá? 5 meias, 1, 2, 3, 4, 5. 2 pontos juntos em meia, laçada, meia, laçada, um mate simples. 5 meias, 1, 2, 3, 4, 5. 2 pontos juntos em meia, laçada, meia, laçada, um mate simples. Então, fio para trás, tiro um ponto sem fazer em meia, trabalho o próximo ponto em meia, passo o fio para frente, pego esse ponto que não fizemos e passo por cima do outro. Então, vai ser só isso, tá? Então, 5 meias, 2 pontos juntos, laçada, meia, laçada, um mate simples. 5 meias, 2 pontos juntos,
laçada, meia, laçada, um mate simples. E aqui, nós vamos terminar com 7 meias, 5 tricôs, e depois nós fazemos as 5 carreiras, tricô no avesso e meia no direito. Então, nós vamos fazer essa repetição até ficar com 7 motivos, tá? Depois a gente terminando essa e volta aqui para essa primeira que nós fizemos. Depois 5 carreiras e volta para essa aqui. Então, vai ser essa repetição por 7 vezes, 7 motivos. Aí, quando a gente tiver com 7 motivos, nós vamos finalizar com 3 ou 4 cordões de tricô. Eu vou finalizar com 4, igual nós fizemos aqui. Tricô no avesso, tricô no direito, e depois é só arrematar. Terminei aqui o corpinho. Na verdade, olha, eu fiz por 7 vezes o nosso motivo, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Num outro casaquinho, eu fiz por 6 vezes, olha, o mesmo casaquinho, a mesma receita, e esse eu repeti por 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o comprimento vai depender o tamanho que você está fazendo, para que idade você está fazendo. Na verdade, aqui na largura é a mesma, só vai mudar o tamanho do comprimento, aí fica a gosto de vocês. Aqui nessa manguinha, eu repeti por 5 vezes, 1, 2, 3, 4, 5, e nesse que nós estamos fazendo, eu fiz 6, porque aqui, como aqui eu fiz 7, aqui a gente tem que fazer proporcional ao tamanho, tá? Então, aqui eu fiz por 6 vezes. Eu já fiz essa manguinha. E agora, nós vamos fazer a outra manguinha juntos. Aqui, eu aumentei, aqui na axila do bebê, entre a frente e as costas, nós aumentamos 8 pontos, lembram? Então, agora, aqui pra manguinha, nós temos que aumentar 4 de cada lado, tá? Por quê? Pra quando a gente dobrar e costurar a manguinha, a gente ter esse mesmo número de pontos, olha, para poder costurar aqui, tá bom? Então, agora nós vamos fazer a outra manguinha que eu vou fazer com vocês. Então, aqui nós temos o nosso alfinete, né? Que tava a manguinha. Então, nós vamos... Opa, pro outro lado. Então, agora nós vamos tirar esse alfinete e passar pra agulha normal. Tá? Então, a gente passa todos os pontos pra agulha. Terminei aqui de passar os pontos, agora nós viramos o trabalho e com o fio, agora a gente vem para poder amarrar aqui, ó. Pegamos o fio, passamos por esse primeiro ponto, damos um nozinho. Acho que só um é suficiente, porque depois a gente esconde esse fio, tá? E agora eu venho com o meu fio. Passar aqui por baixo. Agora, para aumentar, nós vamos aumentar diferente, olha. Nós vamos fazer assim, ó. Trabalho esse aqui em tricô, não jogo o fio e volto esse pra agulha. Aumentamos 1. Trabalho esse, não jogo e volto esse pra agulha. Fizemos mais 1, 2, trabalho e devolvo, 3 e 4. Precisamos de 4 desse lado e 4 desse lado para completar os 8 que nós aumentamos aqui. Essa carreira é em meia, então eu vou trabalhar essa carreira todinha em meia, pegando já esses pontos que nós aumentamos. Então, eu vou até o fim, trabalhando em meia. Esses primeiros ficam um pouquinho difíceis de trabalhar, mas é tranquilo, tá? Então, eu vou trabalhar em meia até o fim, tá? Terminei a minha carreira em meia, agora nós vamos virar e vamos aumentar os 4 pontos aqui pelo avesso. Então, nós vamos fazer a mesma coisa, olha. Trabalho em tricô, não jogo fora e devolvo, 1. Trabalho de novo, 2, 3 e 4. Tá? E agora, eu venho trabalhando todos os pontos em tricô, porque estamos do lado do avesso. Vamos até o fim,
em tricô. Aí sim, nós vamos começar o ponto fantasia. Agora, nós vamos começar o ponto fantasia. Então, olha, começamos com 2 meias, igual nós começamos no corpinho, só a finalização que vai ser diferente. 2 meias, 2 pontos juntos, uma laçada e 8 meias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 pontos juntos, uma laçada e 8 meias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 pontos juntos, uma laçada e 8 meias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 pontos juntos, uma laçada e 8 meias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tá? E voltamos em tricô. Agora, vamos para a segunda carreira do ponto. Então, aqui eu começo com 1 meia, 2 pontos juntos, uma laçada, 1 meia, uma laçada e um mate simples. A mesma coisa que nós fizemos no casaquinho. Mate simples, 5 meias, 1, 2, 3, 4, 5. 2 pontos juntos, uma laçada, 1 meia, uma laçada e um mate simples. Tiro um ponto sem fazer em meia, trabalho outro ponto e passo o fio pra frente, e esse ponto que nós não fizemos, jogamos por cima. Esse é o mate simples. 5 meias, 1, 2, 3, 4, 5. 2 pontos juntos, uma laçada, 1 meia, uma laçada e um mate simples. Um sem fazer, trabalho próximo, passo o fio pra frente, pego o ponto que não trabalhamos, passamos por cima do trabalhado. 5 meias, 1, 2, 3, 4 e 5. 2 pontos juntos, uma laçada, 1 meia, uma laçada e o mate simples. E aqui finalizamos com 6 meias. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, nós vamos fazer 5 carreiras de meia, de tricô no avesso e meia no direito, tá? Sem os pontos, sem o ponto fantasia. O ponto fantasia são somente essas 2 carreiras, e entre eles nós fazemos 5 carreiras. Eu vou fazer as 5 carreiras aqui e volto com vocês pra gente iniciar a próxima, pra gente intercalar o ponto, tá? Finalizei aqui as 5 carreiras. Agora, nós vamos intercalar. É igualzinho ao corpo do casaquinho. Nós começamos com 2, né? Aqui, depois na segunda carreira 1, e aqui vai ser a mesma coisa. Nós vamos começar com 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 2 pontos juntos, uma laçada e continuamos agora a repetição do ponto. 8 meias. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, tá? É a mesma coisa aqui. Uma laçada, 8 meias. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 pontos juntos, uma laçada e 8 meias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 pontos juntos, uma laçada e finalizamos com 3. Voltamos em tricô. Nessa próxima carreira, nós começamos com 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 2 pontos juntos, uma laçada, meia, uma laçada e um mate simples. E vamos intercalar com 5 meias. Então, vai ser só isso, tá? Nós vamos intercalando os pontos até ficar com 6 motivos. Quando ficar com 6 motivos, nós vamos fazer o punho do casaquinho. Então, olha, trabalhamos os 6 motivos intercalados. Aqui, nesse finalzinho, eu trabalhei só 3 carreiras. A do avesso, direito e avesso. E fiz 8 carreiras em ponto barra. Um meia, um tricô, um meia, um tricô, um meia, um tricô, por 8 carreiras. E depois eu arrematei, tá? E depois aí eu volto com vocês pra gente costurar e dar as últimas finalizações. Olha, fiz aqui as 8 carreiras e agora nós vamos arrematar. Para arrematar, nós vamos fazer acompanhando os pontos. Então, aqui eu tenho um tricô e aqui eu tenho meia. Aí, eu vou trabalhar em tricô e em meia. Vou pegar esse primeiro ponto e vou passar por cima do segundo, tá? Agora, eu tenho um tricô, eu trabalho em tricô. Pego o primeiro ponto e passo por cima do segundo. Estamos do lado direito, tá? O próximo é em meia, eu trabalho em meia, pego o ponto que já estava na agulha e passo por cima. O próximo é tricô, faço em tricô e vou assim até terminar a carreira e sobrar um pontinho. Cheguei aqui no meu último ponto, passo por cima, aí sobrou um. Então, eu puxo esse fio, deixo um fio longo, que agora nós vamos costurar, né, pra manguinha, pra costurar a manguinha. E passo esse fio aqui por dentro. E aperto bem. Agora, pra costurar, a gente pega a agulha de costura, né, de tapeçaria, pode ser um pouco mais fina, pode ser um pouco mais grossa, que você tiver aí. E pelo direito, a gente junta assim, olha, bem certinho, as duas manguinhas, as duas partes, e a gente vem costurando pelo direito mesmo, ó. Passa um fio lá e um fio aqui. Sem apertar muito, sem puxar muito, pra não franzir. Um lá e um aqui. Tá? E vou assim até o final, tá? Venho aqui, ó, puxo bem aqui onde a gente fez em meia, ele dá uma enroladinha. Então, a gente tem que puxar bem aqui e pegar um aqui, um aqui. Aí, vamos até o fim, aqui. E aí, costuramos dessa maneira aqui, ó. Esse aqui e esse aqui, tá? Vamos fazer isso nas duas manguinhas. Aí, colocamos o botão, né? O botãozinho da sua preferência.
Passamos a fitinha e aí finalizamos o casaquinho. Eu vou terminar as minhas finalizações aqui e volto com ele pronto. Ó, percebam que aqui na costura, os pontos ficam intercalados exatamente como do outro lado, olha. Tá vendo? E nem dá pra perceber que tem a costura. Por isso que a gente começa com 2 aqui e depois termina com 8. Aqui a gente começa com 7 e termina com 3, pra dar essa diferença certinha. Então, eu costurei tudo aqui, ó. E agora, eu vou pegar aqui do meio e vou costurar pra cá. E vou pegar esse fiozinho do início e vou costurar pra cá. E aí, finalizamos a nossa costura. Então, aqui está o nosso casaquinho prontinho, com as manguinhas costuradas, com os botõezinhos, com a fita. Espero ter ajudado. E se você gostou dessa aula, aproveite para se inscrever no canal, assim você não perde as próximas novidades. Fique à vontade também para curtir e compartilhar. Eu vou ficando por aqui. Um beijo a todos e até a próxima!